Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Nós passamos aí quase 2 semanas sem ter aula, né? Porque, como eu tinha dito a vocês, eu adoeci, fiquei doente. E aí não pude gravar as aulas para vocês como eu estava gravando normalmente. E aí depois teve a semana de prova e aí a gente passou essas 2 semanas sem ter aulas no YouTube. Mas hoje vai reiniciar tudo novamente. E essa semana eu resolvi que eu vou resolver as questões das provas com vocês, tá? Para vocês saberem direitinho onde foi que errou, onde foi que acertou e ficar aí ciente de como foi o seu resultado nas provas, ok? Então a gente vai resolver agora as questões da prova de geografia. Bom, na primeira questão tinha dizendo o seguinte: assinale a alternativa incorreta, ou seja, a que não está certa, vocês iam marcar lá na letrinha que estava errada, a respeito da escala, um dos elementos de um mapa. Então, vocês iam olhar qual dessas alternativas não descrevia o que era uma escala, tá? Então, letra A, constitui a relação entre o espaço real e a representação do mapa. Sim, isso é sim uma alternativa correta do que é uma escala. A escala realmente é essa relação entre o real e o que está no mapa, porque ela faz essa redução para a gente poder entender e interpretar o mapa. Letra B. Aponta a quantidade de vezes o espaço real foi reduzido para ser representado no mapa. Correto também. Essa é uma definição da escala. Ela faz essa redução e ela diz em quantas vezes esse mapa foi reduzido para caber naquele espaço. Letra C. A escala gráfica apresenta-se conforme uma representação de linhas e traços. Já a escala numérica apresenta-se em números de uma divisão. Também está correto, tá? Então, essas representações ela vem descrita no mapa embaixo. Então, quando vocês verem lá, o símbolozinho que indica a escala, ela vai estar representada ou de uma forma gráfica ou de uma escala numérica. E a letra D diz o seguinte: quanto maior a área do terreno a ser representada, menor a redução necessária para que ela caiba em um espaço determinado. Não, gente, está totalmente errado. A definição de escala é quanto maior for o terreno, maior é a redução. Porque só assim ele vai conseguir caber dentro daquele espaço e não menor. Como é que a gente vai representar um mapa numa resolução pequenininha? Não tem como, a gente não vai conseguir enxergar. Então, por isso que a letra D aqui está errada. Seria a alternativa que vocês iriam marcar, ok? Segunda questão, vocês iam fazer a relação dos elementos do mapa e as suas definições. Então, vocês iam enumerar os espaçozinhos aqui de acordo com a definição de cada um desses nomes que estão aqui. Vamos lá, a gente tem 1 título, 2 escala, 3 legenda e 4 rosa dos ventos. Bom, relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço do mapa. Isso foi respondido lá na primeira questão, que essa relação entre o espaço real e o espaço do mapa é chamado de escala. Então, esse primeiro quadradinho vocês iam colocar o número 2, tá? Segunda definição. Indica a direção e a localização de um elemento que indica o norte. A única coisa que representa e que direciona é a rosa dos ventos. Então, ela está lá bem bonitinha no mapa e é ela que faz essa indicação. Então, a segunda definição seria o número 4, tá? Terceira definição. Indica o tema que será retratado no mapa. Então, quem indica o tema é o título. É ele quem vai dizer o que está definindo naquele mapa, do que é que se trata aquele mapa, do tema realmente que ele vai trazer para a gente. Então, a terceira seria o número 1, que é o título. E por último, que foi o que sobrou, a legenda.
ela representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Então, todo mapa existe uma legenda. Nessa legenda, vem dizendo os significados de todos os símbolos que aparecem naquele mapa. Então, seria aqui o número 3. E a sequência seria essa daqui que está embaixo, que eu coloquei aqui para vocês. 2, 4, 1 e 3, ok? Bom, na terceira questão tem 3 letras para vocês responderem. A letra A, a letra B e a letra C. A letra A dizia o seguinte: qual a função da fonte? Então, a função da fonte é de indicar onde o mapa foi publicado. Então, é através da fonte que a gente sabe que aquele mapa é de um lugar seguro. É realmente um mapa oficial. Então, é essa fonte que vem trazendo esse lugar onde foi publicado, e é daí que a gente sabe se aquele mapa é seguro ou não. Letra B. Qual a função da linha? Então, a linha ela representa os rios, as vias de circulação, os limites de um município e outras informações. Então, as linhas que estão descritas no mapa, elas podem representar rios, vias de circulação ou os limites de um município para o outro, ok? E a letra C, qual a função do ponto? Então, o ponto ele vai representar localidades. Qualquer localidade, seja ela município, capital ou outra coisa que aconteça. Eu até citei para vocês que um desses fenômenos específicos poderia ser uma área preservada. E ali teria o ponto e na legenda iria dizer o que era que aquele ponto significava, ok? Quarta questão. A população de um município é formada por um conjunto de pessoas que nele vivem. Então, aí eu trouxe uma imagem para vocês, até disse de onde era, né? Ó. Vista aérea da região central do município de Londrina, em destaque a Catedral Metropolitana. Então, aqui vem mostrando a catedral e em volta o restante, alguns prédios que tem em volta dessa catedral. E a pergunta era o seguinte: sobre o território do município de Londrina, podemos afirmar que ele possui área urbana e rural? Não, gente. Por quê? Essas árvores que estão aqui não são área rural. Tá, gente? Não é área rural. São árvores que são plantadas para que a cidade fique arborizada. Mas não significa dizer que ali é uma área rural, não. A área rural é algo totalmente diferente. Ele possui apenas área rural? Não, também não seria a letra C. A alternativa correta era a segunda, que ele possui apenas área urbana. Se vocês olharem ao redor, tem muito prédio, tem muita casa, tá? Então, aí já matava a charada, que era apenas área urbana. A quinta questão era livre, então vocês iam dar essa definição e explicar as principais características de uma zona rural e de uma zona urbana. Então, eu considerei muitas questões que vocês colocaram lá, porque faziam sentido. Então, é como se fosse uma pergunta pessoal. Então, dando uma resposta assim geral, uma zona rural é aquela zona que tem agricultura, que tem muito mais plantações, que vivem pessoas que trabalham para si mesmo ou para alguma pessoa, mas tudo voltado para o campo, para a agricultura. Já na área urbana, não. Na área urbana é muito mais indústrias, é muito mais serviços, como comércio, lojas e assim sucessivamente. A movimentação da área rural para a área urbana é totalmente diferente, ok? Sexta questão. Vocês iam completar com a letra A, estava muito fácil. Já a letra B, vocês tinham que ter estudado um pouquinho para poder saber a resposta correta. Então, na letra A dizia o seguinte: o município onde moro se chama Petrolina, isso era muito fácil. Esse município faz parte do estado, então também tem que saber qual é o nosso estado. E também é muito fácil, pois a gente tem por obrigação saber qual é o nosso estado, qual é a nossa cidade.
e eu moro na área urbana ou rural. Então aí vocês iam colocar qual a área que vocês moram, se é urbana ou se era rural. Na letra B perguntava o seguinte, afirmava, no caso, a vida no município, assim como no estado e no país, é regulada por leis. São os vereadores que fazem as leis do município. Então, na aula que eu falei sobre o município, eu citei para vocês que são eles, existem os vereadores e são eles que fazem essas leis que regem o município, ok? 7ª questão. Quem são os responsáveis pelo governo no município? Gente, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Por quê? O prefeito ele vai administrar junto com o vice e os vereadores eles vão reger as leis, vão formular as leis que regem no município. Por isso que o governo não é somente prefeito e vice, os vereadores também fazem parte desse governo, ok? E por último, qual é a função do prefeito no município? Letra A diz o seguinte, criar e regular as leis do município. Não, essa função são dos vereadores. Então, são eles que têm essa responsabilidade. A letra B dizia administrar e fiscalizar a execução dos serviços públicos. Está correto. A alternativa seria a letra B. Por que não a letra C, Pro? Porque aqui somente especifica que a única função dele é realizar reuniões com todas as secretarias do município. Mas não é só isso que o prefeito faz. Ele administra e fiscaliza. Além de fazer as reuniões, ele ainda administra e fiscaliza todas as secretarias e toda a execução de que essas secretarias fazem, de todo o trabalho que essas secretarias fazem, certo? Então, essa foi a nossa prova de geografia. Eu espero que vocês tenham visto direitinho o que foi que errou, o que foi que acertou. Qualquer dúvida eu vou estar aqui para vocês. E até a próxima aula. Essa semana realmente vai ser somente de correção de avaliação, E na próxima semana, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos e a gente finaliza a primeira unidade com essa prova e vamos dar continuidade à unidade 2 a partir de agora, ok? Então, até a próxima e valeu!